Olá, boa noite. Meu nome é Aline Galante, sou médica veterinária e atuo especificamente com dermatologia. Sou pós-graduada em clínica médica e cirúrgica, pós-graduada em dermato. Tenho um curso de aperfeiçoamento ali de alergologia e imunoterapia. E uma das minhas áreas aí de maior atuação hoje é a parte de otologia. Então, hoje eu vou falar sobre como hidratar e como repor a barreira cutânea. Essa é uma realidade muito importante que a gente precisa investir nos nossos pacientes para a gente poder ter um bom futuro desse paciente com o mínimo de medicações, né? A gente investindo nessa hidratação e nessa reposição de barreira cutânea, a gente tem ganhos aí muito grandes no tratamento desse nosso paciente alérgico. E como na nossa rotina dermatológica o que a gente mais atende é paciente alérgico, então hoje eu vim falando desse tema. A pele, ela é uma grande barreira protetora desse corpo, né? Tanto em nós humanos como nos animais. Então ela é uma grande barreira física. Além disso, na pele estão presentes os pelos, que também são muito importantes nesse momento da proteção dessa pele. O ser humano, ao perder os pelos, a sua pele se modificou um pouquinho em número de camadas e em questão de pH. Já o cão possui aí as 5 camadas e uma grande quantidade de pelo que ajuda a proteger essa pele. Por isso, sempre é muito importante a gente avaliar se o nosso paciente tem a real necessidade de tosa e que tipo de tosa. Então, a gente entender que o pelo, ele é uma proteção. Então, nem sempre uma tosa muito baixa, né? Praticamente deixando o paciente sem pelo nenhum, pode, na cabeça do tutor, ajudar de certa forma, em questão de calor e tudo, mas a gente entender que essa pele vai estar mais desprotegida. Se ele é um paciente um paciente que é uma raça que tem muito pelo, então, uma vez que ele perde os pelos, isso pode atrapalhar. A gente pode pegar como exemplo aí os Spitz alemão. O Spitz, ele tem pelo e subpelo, e essa pele é super protegida por essa camada de pelo aí, né? Por essa quantidade de pelo. Se esse paciente começa a ter alguma causa e alopecia, essa pele começa a ficar exposta, e a gente já viu várias vezes pacientes com alopecia, seja X ou alopecia pastosa, que ela começa a ficar hiperqueratótica, hiperpigmentada, descamando, começa a fazer piodermite. Por quê? Porque essa pele está sendo mais atacada, ela está sendo mais irritada, porque o pelo que antes protegia, agora não protege mais. A epiderme oferece proteção química e física ao corpo contra as agressões mais externas, como trauma, vento, sol e até alguns produtos químicos. E a derme é mais interna, está abaixo da epiderme, e ela ajuda ali trazendo nutrientes e umidade que vem da circulação sanguínea. A camada granulosa, ela fornece os ingredientes que formarão o filme lipoproteico, que a gente chama, impermeabilizante de superfície, que vai minimizar a perda de água e de eletrólitos, e também vai minimizar a entrada de substâncias irritantes e micro-organismos oportunistas. Então, na camada granulosa, que a gente começa a formar aquele filme lipoproteico, que vai fazer a selagem entre uma célula e outra. Aquele clássico desenho que a gente já viu várias vezes, do muro, né, fazendo a relação da pele com o muro, e um muro que tem o cimento, né, que vai estar unindo ali cada tijolinho, que pra gente, cada tijolinho é uma célula, e esse filme lipoproteico é o cimento que vai fazer essa adesão. Na camada espinhosa e na camada basal, eles vão determinar o ritmo dessa reposição celular, das camadas mais externas, para que elas sejam substituídas. Então, a gente sabe que existe uma dermatopoiese, que é o tempo que leva da camada basal e as células se modificando até chegar na camada córnea, que é quando existe a descamação. E esse ritmo aí, se vai ser mais acelerado ou dentro de um tempo normal, ele é ditado aí pela tanto camada espinhosa como pela camada basal. A camada córnea, que é a mais externa, ela permite um pequeno fluxo de água para o meio ambiente de acordo com a temperatura externa. Então, a gente tem que entender que a pele do nosso paciente, ela é uma grande barreira cutânea. A pele com barreira cutânea inadequada, ela vai sofrer com isso, né? Então, ela vai ter uma epidermopoiese também inadequada, e com isso a gente vai ter processos inflamatórios crônicos. A gente pode fazer a relação dessa pele que está castigada
com um chão seco, né? A gente sempre pega a ideia ali daquele chão do semiárido, do árido, né? Do sertão. Então, olha nessa imagem, né? Na segunda imagem, olha esse solo, um solo que está seco, que está rachado, né? Se a gente fizer essa relação com a pele de um cão que está numa grande crise, ou um quadro já crônico de alergia, como são as fotos ali ao lado, a gente vê que é muito parecido. Então, essa pele está extremamente seca, ela está extremamente inflamada, ela já tem sulcos formados, né? Então, a gente precisa restabelecer a qualidade dessa pele. A gente fala de uma tríade da dermatite atópica. Esse é um slide que foi modificado, adaptado de uma palestra da Flávia Cleia, mas eu achei muito explicativo, né? Muito fácil da gente entender. Então, a gente entender que um paciente que tem dermatite atópica, ele vai ter uma disfunção do sistema imunológico. Essa disfunção é o que vai levar esse paciente o tempo inteiro a ter quadros de prurido e quadros inflamatórios. E para a gente controlar isso, a gente vai se utilizar da terapia tópica e, em alguns momentos, de terapia sistêmica. Entendemos também que o paciente que tem dermatite atópica, ele vai ter um defeito nessa barreira cutânea. Então, hidratação e reposição da barreira cutânea é extremamente importante nesse paciente de dermatite atópica. E a gente vai conseguir isso através de terapia tópica. E o meu paciente que tem dermatite atópica, uma coisa que acontece muito nele é a disbiose, né? O desequilíbrio dessa microbiota que já mora ali. Essa disbiose vai, né, requerer a necessidade de tratamento, de controle dessa infecção. E como é um paciente crônico, né, ele vai levar essa condição de dermatite atópica para toda a vida, a gente tenta, ao máximo, controlar a disbiose desse nosso paciente, também com terapia tópica. A gente tenta controlar ao máximo possível o uso de medicações orais. E aí, então, o que vem a ser essa disfunção da barreira cutânea? Algumas pessoas falam que isso é primário, algumas outros estudiosos falam que não, que isso é secundário. Então, ainda tem aí parte dos estudiosos falando que o cão que tem dermatite atópica, ele tem a disfunção da barreira cutânea sempre. Nasceu assim, e isso tem que ser feito sempre. E agora já vem novos estudos mostrando que não, quando o cão que tem dermatite atópica está numa fase boa, numa fase controlada, ele não tem a disfunção. Essa disfunção acaba ocorrendo nos momentos de crise, no momento da disbiose, no momento da inflamação. O restabelecimento da barreira cutânea, ela é muito importante. Por quê? Se essa minha barreira cutânea ela tá ok, ela tá certinha, eu vou evitar de que alérgenos penetrem nessa pele de forma fácil. O queratinócito, ele fica mais calmo, menos inflamado. E eu vou, estando tudo controlado, eu vou proteger as fibras nervosas que estão mais expostas. A gente sabe que a pele ela tem a inervação e ela tem as fibras nervosas. Quando essa pele está mais exposta, essa barreira não está legal, essas fibras nervosas ficam mais expostas para fora. Então, isso vai retroalimentando aquele quadro do paciente que coça, que nada faz ele parar de coçar. Porque isso está mais exposto. Se eu venho repondo a barreira cutânea e vou protegendo essas fibras, é um paciente que eu percebo que ele vai diminuir prurido também. Então, a hidratação da pele, eu tenho que levar algumas coisas, alguns fatores, né, em consideração. Então, o fator de hidratação natural, a flora bacteriana residente, o manto ácido que existe ali, o pH cutâneo, os fatores ambientais e o manto lipídico. Então, alguns autores afirmam que, após a gente desinflamar essa barreira cutânea, ela é restabelecida. Então, é aquela linha que fala que a barreira cutânea a gente tem que se preocupar no momento de crise. Uma vez retirada a inflamação, uma vez controlado o meu paciente, ela se restabelece. Nos pontos críticos, ela não é completamente, e seu paciente precisará de hidratação, pelo menos nesses pontos, para o resto da vida. Então, a gente sabe que um paciente que tem dermatite atópica, ele tem pontos que são piores. Então, a gente sabe que a região aqui, ó, de mentoniana, perilabial, a gente sabe que interdígito, a gente sabe da flexura antecubital, a região ali de virilha, ventre, são áreas piores. Então, mesmo
na corrente de que não precisa hidratar esse paciente quando ele está fora da crise, tem-se a indicação de, nesses pontos críticos, sempre manter a barreira cutânea ali repondo, porque ali são os primeiros lugares que as coisas podem começar a dar errado. E aí, a gente sabe que a perda normal de água transepidérmica leva ao problema da barreira cutânea, a desorganização das lamelas lipídicas do extrato córneo, a redução no total e nas subclasses das ceramidas do extrato córneo, a anormalidade na expressão de várias proteínas estruturais da camada superficial da epiderme. Os desafios alergênicos pioram as anormalidades, mas todas as anormalidades até agora parecem ser irreversíveis. Ainda não há evidências conclusivas da existência de um defeito primário, né? Então, assim, a gente ainda não pode afirmar que esse problema de barreira cutânea é genético. Mas a gente sabe que a gente tem que se preocupar e a gente tem que fazer essa reposição. Então, aquele clássico desenho, né, gráfico que a gente já cansou de ver por aí, em vários encartes até de produtos dermatológicos, né? Então, nessa primeira imagem, a gente tem uma pele hidratada, olha, todas as células justapostas com o biofilme, né, o biofilme lipídico, né, vamos chamar assim, entre as células e todos muito conectados. Você vê que é uma pele organizada, né? Então, a pele está íntegra, ela está saudável, não tem perda de água, e isso atrapalha a entrada de micro-organismos e alérgenos. Agora, vamos comparar com a imagem do lado. Olha como olha como essa pele descama mais facilmente. Olha como as células não estão justapostas, né? A gente não tem o filme ali unindo essas células. Então, a pele predisposta a lesões, a inflamações, a prurido, a perda transepidérmica da água e vai permitir a entrada de micro-organismos e alérgenos. Isso é, claro, óbvio, só de olhar. Então, será que só a dermatite atópica que vai levar ao quadro de desestabilização da barreira cutânea? A gente tem que entender que não. Qualquer enfermidade que leve a essa pele a inflamar, ocorrer infecções nessa pele, vai levar a um quadro de desorganização de barreira cutânea. O problema dos nossos pacientes é que a dermatite atópica, ela é uma doença que não tem cura, ela só tem controle. Então, por isso que nesses pacientes a gente tem que, ao longo de toda a vida, estar sempre pensando na reposição da barreira cutânea. Esse conteúdo é só um recorte de uma das nossas aulas. Na Dermatovet Class você tem acesso a 144 aulas de dermatologia veterinária para você atender com segurança e virar referência em dermato na sua região. Dermatovet Class. Protocolo certo. Diagnóstico seguro.